Estamos falando hoje a respeito de um outro assunto que é muito importante para a nossa fé cristã. Vamos discutir qual o interesse de Deus acerca das coisas que acontecem nesse mundo. Estaria Deus interessado? Ele se importaria com o que acontece aqui? Ou ele não se importa, para ele tanto faz? Precisamos ver o que a Escritura diz sobre isso. Em Romanos capítulo 9, versículo 28, o apóstolo Paulo faz a seguinte declaração: porque ele completará a obra e abreviá-la-á em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. O que deixa bem claro que Deus tem um plano. Ele não age por acaso, não é de qualquer forma, não é por impulso, não é por instinto. Ele planeja as coisas que ele faz. E como ele tem toda a sabedoria que alguém poderia ter, então ele planeja vendo as possibilidades. Ele sabe que existe mais alguém interferindo nessa história. O inimigo, o adversário, Satanás. Então ele prevê todas essas coisas. Ele sabe o que ele vai fazer, o que ele pode fazer, o que ele pretende fazer, porque ele conhece tudo, sabe tudo, conhece os pensamentos das pessoas, dos seres, de tudo. É um Deus que tem aquelas qualidades que nós sempre frisamos: a onipotência, a onipresença e a onisciência. Então ele conhece os pensamentos de todos nós, ele conhece os pensamentos dos anjos, ele conhece os pensamentos dos demônios e de Satanás também. É um Deus que está no controle de tudo. Então talvez você possa perguntar: mas se ele está no controle de tudo, por que é então que ele não interfere em certas coisas? Tudo faz parte de um plano. Ainda em outro trecho de Romanos capítulo 9, nós encontramos lá no versículo 19, quando diz assim: dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda, porquanto quem resiste à sua vontade? E ele continua no 20: mas ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura coisa formada dirá o que a formou, porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Então o que nós podemos entender? Deus está no controle, ele faz tudo o que ele tem vontade, não pede licença para ninguém. Por que ele deveria pedir licença para alguém? Se você plantar uma horta e depois você resolver arrancar um pé de alface, você vai pedir licença para o pé de alface? Olha, eu posso te arrancar, você me dá licença? Você precisa cortar uma folha, você vai pedir licença para o pé de alface? Você me dá licença que precisa cortar? Então quem nos plantou aqui, nos corta, nos arranca quando quer, não precisa pedir licença. É o nosso dono, o nosso soberano. Nós nascemos sem pedir e morremos sem querer. Então, não está no nosso controle, nós não temos esse poder. Por que o ser humano levanta a sua voz para Deus e diz: por que o Senhor está deixando acontecer isso? Por que isso está acontecendo comigo? Como se tivesse o direito de replicar alguma coisa. Mas que Deus tem o poder e está no controle, isso é uma coisa bem clara, bem óbvia. As Sagradas Escrituras mostram que existe um plano de Deus que sempre irá se cumprir, porque os planos de Deus não falham. Jó disse a Deus no capítulo 42: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. O controle de Deus é total no universo, não é só aqui na Terra, não, no universo todinho. E talvez você possa perguntar: mas então, por que ele deixou acontecer tudo isso? Por que deixou Adão pecar? Ele nos deu o direito de escolher, é uma coisa riquíssima. Você gostaria de ser um bonequinho comandado por controle remoto? Tenho certeza que não. Então, o que acontece hoje é que nós temos liberdade para escolher o que nós vamos fazer. Adão teve essa liberdade. Eva teve a liberdade. Se Eva desobedecesse a Deus comendo do fruto proibido e Adão não comesse, Eva seria expulsa do paraíso e Adão não. Mas para manifestar que a natureza humana é rebelde e gosta de ter liberdade, Eva comeu e Adão também comeu. Pronto, eles erraram, não era para comer. Tinha tanta fruta naquele jardim, por que eles tinham que comer justamente a fruta que Deus falou: essa aqui não é para comer? Porque o ser humano é complicado, o ser humano gosta de complicar as coisas e depois de jogar a culpa em cima dos outros.
E quando não tem ninguém por perto para jogar a culpa, joga a culpa em Deus. Toma suas decisões erradas, se precipita, só pensa no seu bem-estar pessoal momentâneo e depois quer culpar Deus pelas consequências. As consequências são da escolha. Então lá no jardim já houve um erro e o culpado foi o homem. A maldição passou para todos nós. Estamos aqui hoje vendo guerras, doenças, miséria, fome, maldade, violência, consequência daquele primeiro erro, que geraram outros erros, que vão gerando erros um atrás do outro. E você não pode dizer que você está pagando pelo erro de Adão, você paga pelos seus erros, porque você faz as suas escolhas e as suas escolhas trazem consequências. Se você acha bonito fumar, você vai ser viciado e a culpa é sua, você começou, você poderia ter falado não. Se você acha bonito beber socialmente, talvez você perca o seu fígado e a culpa é sua, porque você sabe dos riscos, mas você fez uma escolha e a consequência vai seguir. Eu fui fumante, eu comecei a fumar com 15 anos, parei com 23, foi difícil, foi muito difícil. Quando eu decidi parar de fumar, eu já tinha tentado várias vezes e não conseguia parar. Então um dia eu fiz um propósito, eu disse, eu vou parar de fumar, nem que eu tenha que passar vontade de fumar o resto da minha vida, mas nunca mais eu vou pôr um cigarro na minha boca. Já fez 36 anos que eu parei de fumar. Então a escolha, ela traz consequências. Eu sou livre desse vício, porque eu fiz uma escolha. Foi difícil? Ninguém falou que as escolhas seriam fáceis. Escolhas fáceis trazem consequências desastrosas. E às vezes as escolhas difíceis nos trazem uma recompensa muito melhor. Eu também poderia ter sido viciado em bebida. Eu comecei a beber com 17 anos. E quando eu percebi que eu estava ficando viciado, eu resolvi parar. Eu não tinha 18 anos direito. E no dia que eu fiz esse propósito, quando eu passava em frente do bar, a minha boca formigava de vontade de beber. Mas eu disse não, vou parar por aqui. Graças a Deus eu não sou um alcoólatra devido àquela minha escolha. As escolhas trazem consequências. Se você escolher viver com Deus, pode ser desprezado pelas pessoas, pode ser menosprezado, pode ser humilhado, pode viver à parte, mas você vai ter uma recompensa, você vai morar com Ele um dia. Se você resolver viver de acordo com o mundo, é uma escolha que você está fazendo, mas você não tem parte com Deus, não terá herança com Ele no céu. Por quê? Porque você fez uma escolha e a nossa escolha deve estar de acordo com o plano de Deus. Lá no passado distante, o homem pecou. Ele se separou do Senhor, ele perdeu a santidade, a perfeição que ele tinha, se apartou da comunhão do Senhor. A mulher seguiu o homem. Mas Deus ama a humanidade e Deus fez um plano. Vou salvar a humanidade, vou dar uma chance para eles serem resgatados da maldição do pecado. Então Deus propôs no seu coração que um dia enviaria seu Filho Jesus para nos salvar. Para que esse plano desse certo, muita coisa precisava acontecer. Nós vamos falar sobre algumas dessas coisas que aconteceram, que culminaram com o cumprimento do plano de Deus para a nossa salvação, a vinda de Jesus. Bom, uma dessas coisas que Deus planejou, primeiro foi deixar que a humanidade afundasse no pecado. Porque era necessário que as pessoas experimentassem o pecado para saber se elas queriam deixar ou não o pecado. O que seria mais interessante para elas, a santidade ou o pecado. A humanidade se depravou, começou a criar deuses falsos e começou a adoração de ídolos. Começaram a invocar as forças das trevas. Começou-se a magia, a macumba, o espiritismo e tantas outras coisas que desagradam a Deus. O homem procurava um caminho para se salvar. Ele não queria esperar que Deus providenciasse isso, ele achava que ele tinha capacidade para isso. E aí criaram-se milhões de religiões, milhões de deuses, milhões de formas do homem se salvar e nenhum deu certo. Bom, a humanidade continuou a sua odisseia e um dia Deus chamou Abraão. Deus disse, eu vou escolher um homem e vou santificar esse homem e a sua família, a sua prole, e nessa família vai nascer o meu filho. Então chamou Abraão e disse para ele, Abraão, eu quero que você se separe da sua família, do seu povo e viaja para um outro lugar que eu vou te dar uma terra para você formar um povo. E esse povo tem que ser uma nação sacerdotal.
Deus chamou Abrão e Abrão atendeu. Imediatamente ele se foi. Levou seu sobrinho Ló. E quando chegou na terra da promessa, Deus disse: não é agora que você vai tomar posse da terra, não. Vai ser daqui mais de 400 anos. Nem é você, serão os seus descendentes. E Abrão continuou ali. Deus foi abençoando a vida de Abrão, não faltou nada para ele, enriqueceu e teve 2 filhos. O filho da criada, Ismael, e o filho de Sara, que era o filho da promessa, Isaac. Isaac nasceu, cresceu, casou-se, teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Deus escolheu Jacó. Deus disse: de Jacó vou formar esse povo. Mas Esaú e Jacó já tiveram uma história complicada, porque os 2 irmãos não combinavam. Isaac amava mais Esaú e Rebeca amava mais Jacó. Então criou-se ali uma rivalidade. Deus poderia ter interferido, chamado Isaac, que era profeta, e falado: olha, fala para os seus filhos parar de brigar, para eles combinar, porque eu tenho um propósito na vida deles. Mas Deus não interfere nas questões humanas assim. Nós fazemos nossas escolhas, nós levamos as consequências também. Deus escolheu Jacó por causa do seu coração. Seu coração era bondoso, apesar de pecador, apesar de rebelde, apesar de espertalhão, ele tinha um coração amoroso. Ele bancou o espertalhão, ele passou a perna no Esaú, e o Esaú prometeu que ia matar Jacó. Olha só, tudo com a permissão de Deus. Então a Rebeca achou por bem enviar Jacó para a terra da família dela, de onde ela tinha vindo, Padã Arã. Conversou com Isaac, ele concordou, mandou Jacó ir procurar uma esposa lá no meio dos parentes deles. Lá se foi Jacó, ficou 20 anos exilado, 20 anos fora da terra dele, longe da família dele, sofrendo humilhações, porque o tio dele, que também se tornou o sogro, roubava ele, escravizava ele, humilhava ele de todas as formas. Deus permitiu, porque Deus tinha um plano. Nada acontece por acaso. Em Romanos capítulo 8, versículo 28 está escrito: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E na segunda carta a Timóteo, Paulo ainda diz: todo aquele que quiser viver piamente em Cristo Jesus padecerá perseguições. Então, depois de um certo tempo, Deus falou com ele em sonhos, disse: olha, Jacó, agora você pode voltar para casa, reúne o que é teu e vai embora. Ele chamou as esposas no campo e disse: olha, o anjo do Senhor falou comigo e mandou eu voltar para a casa do meu pai. Vocês vão comigo? Elas disseram: vamos embora. Pegaram o que era deles e foram embora. Viajaram de volta para a terra de Canaã. Jacó tinha muito medo, porque Esaú tinha prometido que ia matar ele. Então ele tinha medo não só por ele, mas principalmente pelas mulheres e pelos filhos dele. Quem tem família, ama a família. E isso é uma coisa muito boa. O amor à família é uma prova de que o amor de Deus está na vida da pessoa. Ele voltou para Canaã, encontrou-se com seu irmão. O Senhor Deus aplacou a ira do coração de Esaú, porque Deus tem um plano. Se Deus tem um plano na sua vida, você não vai morrer nem na ida e nem na volta. Você vai morrer só depois que o plano de Deus se cumprir na sua vida. A menos que você se torne um coração endurecido, a menos que você se revolte. Mas se você se sujeitar à palavra de Deus, então tem garantia de que você vai viver até o plano de Deus se cumprir na sua vida. Nada vai acontecer antes. Você pode infartar, você pode ter câncer, você pode ter o que for, as doenças vão sarar e você vai continuar, porque Deus tem um plano para cumprir na sua vida. Ele voltou, continuou a vida dele ali, criando os filhos e pensando em prosperar, porque essa é a nossa meta. Nós trabalhamos porque queremos ter alguma coisa nessa vida. A esposa que ele mais amava, Raquel, lhe deu 2 filhos, José e Benjamim. E ele tinha tanto amor por José. Aí você pode parar e perguntar: mas espera aí, por que Deus permitiu que Raquel morresse? Porque Deus tinha um plano de enviar José ao Egito. E não tinha outra forma. Se Deus aparecesse para José e falasse: José, levante-se e vai para o Egito, ele não iria. E se ele fosse também não daria certo, porque não estava na circunstância correta. Tudo tinha sido planejado. Então Raquel morreu quando nasceu Benjamim. Jacó ficou
perdido, confuso, desorientado. O amor que ele tinha por ela devoltou todinho aos 2 filhos, a José e a Benjamim. O José foi crescendo, já era um adolescente, tornou-se um mocinho, 15, 16, 17 anos, com toda a atenção do pai, toda a regalia, todos os privilégios que esse amor produzia. E isso causou inveja nos irmãos, causou ciúme. E alguns que eram mais fracos de caráter começaram a odiar José. Então um dia eles tiveram a oportunidade de ficar sozinhos com José. E o que eles fizeram? Pegaram José, prenderam ele, venderam ele para os ismaelitas como escravo. Venderam o próprio irmão. Até nisso você pode perguntar, por que Deus não interferiu? Porque Deus tinha um plano de levar José ao Egito, que não era compreensível naquele momento, quando José clamava: meus irmãos, por favor, não me vendam, eu vou ser diferente, eu faço o que vocês quiserem. Não, você vai ser vendido, acabou, não tem chance, vai embora. Eles planejaram matar José, mas não mataram porque Deus tinha um plano. Quando Deus tem plano na vida de uma pessoa, essa pessoa não morre até que o plano de Deus se cumpra. José tinha uma média de 17 anos, foi levado pelos ismaelitas, eu imagino como, amarrado, arrastado pelos camelos, até chegar na terra do Egito. Lá ele foi vendido para o capitão da guarda. Acho que esse termo equivale a general do exército, ministro da guerra, da defesa, sei lá. Algo parecido, porque o homem era grande. E depois, posto a trabalho do capitão da guarda, ele começou a mostrar que era uma pessoa dedicada no que ele fazia. E o capitão da guarda logo pegou José e levou ele para dentro de casa. Olha, você vai trabalhar aqui em casa, você é um moço novo, você é delicado, vem trabalhar aqui. E José estava acostumado a administrar as coisas do pai dele, e José se tornou administrador da casa do capitão da guarda. E Deus começou a abençoar, porque Deus tinha um plano. Se Deus não está abençoando o que você está fazendo, porque Ele não planejou isso para você. Sai fora que não vai dar certo. Se você insistir, você vai quebrar a cara. Começa a ver a ação de Deus na sua vida. Então Deus abençoou o trabalho de José e ele cresceu aos olhos de seu senhor. Mas ele também cresceu aos olhos da mulher do capitão da guarda. E ela quis se deitar com ele. Mas ele era um garoto que temia Deus. Ele não era um desses qualquer levado por qualquer pensamento, esses Maria vai com as outras, e quando você chega e fala: fulano, esse negócio é assim, é mesmo. Não, acho que não é não, não, você tem razão, não é mesmo. Não, ele não concorda com todo mundo, você não tem que concordar com todo mundo. Nem com seus inimigos, nem com seus amigos, você não tem que concordar, você tem que ter seus próprios pensamentos, você tem que ter suas próprias decisões, porque você vai prestar conta do que você decide, do que você escolhe para a sua vida. As escolhas vão trazer consequências na sua vida. E ele se recusou a se deitar com ela, porque ele sabia que era errado, que Deus não aprovava isso. Ela era uma mulher casada e ele estava ali apenas como criado, ele não poderia fazer isso, e não fez. E ela, se sentindo rejeitada, desprezada, ela resolveu levantar uma calúnia contra ele, dizendo que ele havia mexido com ela. Isso causou uma revolta tremenda no capitão da guarda, que mandou prender José. Eu fico ali tentando imaginar a situação de José, coitado, naquele calabouço ali, preso injustamente, separado do pai que ele amava tanto, do irmão que ele amava tanto, da vida que ele estava acostumado, daquela vida boa que ele levava, tido como escravo, trabalhando pesado, depois na casa do seu senhor, e agora mais isso, ser preso injustamente, ser acusado de uma coisa que ele não fez. Eu já fui caluniado várias vezes, eu sei quanto dói uma calúnia, principalmente quando você é castigado inocente. Você não deve, mas você está pagando por uma coisa que você não fez. Mas nem assim ele murmurou. Não existe uma palavra na escritura que mostra José murmurando ou contrariado ou reclamando com Deus: por que o Senhor me abandonou? E ali na prisão ele conheceu várias pessoas. Ele tinha aquele espírito solícito, ele gostava de ajudar as pessoas, fazer o que pudesse para ajudar, ser agradável, ser útil. E o carcereiro viu aquilo e imaginou: eu posso usar esse menino para me ajudar aqui no meu trabalho. Então deixou tudo na mão dele, ó. Vai cuidar dos presos, dá o alimento para eles, dá água, faz o que eles pedirem, fica aqui do meu lado para você me ajudar. A pessoa que tem temor de Deus e que se mostra agradável, essa pessoa, ela sempre vai ter oportunidade na vida.
Não tem oportunidade quem é amargurado, quem tem raiva da vida, quem reclama de tudo, nada tá bom, nunca está satisfeito com nada. Mas se a pessoa é reconhecida e é grata a Deus pelo que tem, então essa pessoa sempre vai ter oportunidade na vida. E nós sempre temos oportunidade para ser gratos. Nós sempre temos motivos para ser gratos. Podemos passar alguma dificuldade na vida, mas temos muita coisa boa. E nós temos muita coisa que os outros não têm. Se a gente for olhar para trás, nós vamos ver como nós somos privilegiados. José, como auxiliar do carcereiro, cuidando dos presos, um dia teve uma oportunidade única. Conheceu o padeiro oficial e conheceu também o copeiro oficial do rei. E ele teve uma chance única, porque eles tinham tido um sonho. E o sonho quem tinha dado a eles era Deus, justamente para elevar José. O plano de Deus se cumpria na vida de José, para se cumprir na vida do povo de Israel, para se cumprir na nossa vida nos dias atuais também. José estava preso. Toda a sua esperança havia se acabado. Ele era escravo, tinha sido acusado de abuso, estava preso. Não tinha nem um amigo, nem um conhecido, nem um parente, ninguém que intercedesse por ele, ninguém que fosse falar ao rei por ele, então não restava mais nada a não ser se entregar a Deus. Na nossa vida também acontece assim. A gente luta de todas as formas para superar alguma dificuldade, para vencer algum problema, e a gente só confia em Deus quando a gente vê que não tem nenhum recurso mais. Se tem um médico, você vai no médico, tem um advogado, você procura a lei. Mas quando você não tem nenhum recurso, então nesse momento você dobra o joelho e você pede ajuda para Deus. E tudo que Ele quer de você é a sua atenção. Ele quer que você reconheça que você precisa dele, porque Ele tem um plano e está no controle de tudo. José amanheceu, foi distribuir os alimentos e cuidar dos presos, e encontrou os dois presos tristes. Preocupado, pensativo, perguntou para eles: o que está acontecendo com vocês? Semblante descaído. E eles disseram: nós tivemos um sonho, e é muito parecido o nosso sonho, e a gente não sabe o que significa, e nós estamos preocupados. Então José disse para eles: me conta o sonho, porque Deus dá a interpretação. Olha a confiança. Se fosse eu, eu falaria assim: eu também não posso fazer nada, também estou aqui na pior, preciso de ajuda também, não tem quem me ajuda, né? Eu confiava muito em Deus, mas parece que Ele me esqueceu, porque eu estou aqui já há mais de 2 anos preso, sem dever, só acontece coisa errada comigo, não tem ninguém que me ajuda. Mas não, a confiança estava viva. Isso é fé, isso é esperança. Contai-me o sonho, porque os sonhos pertencem a Deus. A confiança de que Deus está no controle. E eles contaram o sonho para José. O copeiro tinha sonhado com 3 cachos de uva e o copo de Faraó, e o padeiro emburrado num canto ficou ouvindo. E quando José deu a interpretação do sonho, disse: olha, esses 3 ramos de uva, eles são 3 dias que vão se seguir. Daqui 3 dias o Faraó vai te tirar daqui e te restaurar seu antigo trabalho. Você vai voltar para o palácio, vai servir o Faraó. Então o padeiro viu que tinha lógica na interpretação do sonho. Tem gente que vive na moita, né? Só na treta. Se acertar com ele, eu vou, senão eu fico na minha. Ou seja, eu acredito, mas eu não acredito. E se tem uma coisa que Deus não suporta, é gente incrédula. Com Deus tem que ser pela fé. Ou você acredita ou não acredita. Você é obrigado a acreditar? Não. Se você não acreditar, Deus vai te matar? Não. Mas você não vai ser abençoado. Porque a palavra de Deus é fiel e ela merece todo o nosso crédito. Então, quando ele viu que o José tinha interpretado bem o sonho do copeiro, ele resolveu contar o sonho dele, que estava indo com uma cesta cheia de tudo quanto é novidade de padeiro na cabeça, e 3 ramos de trigo, e os pássaros desciam do céu para comer aquelas coisas. E o José foi em ciminha, falou: olha, os 3 ramos de trigo são 3 dias que vão se passar também. Daqui a 3 dias, Faraó vai te tirar daqui e vai te pendurar numa forca. E os abutres virão comer a sua carne. Daí a 3 dias aconteceu certinho como ele tinha previsto. O copeiro foi restaurado ao antigo posto e o padeiro foi enforcado. Então José pediu para o copeiro: numa réstia de esperança, quando você voltar para o palácio,
fala por mim ao rei, intercede por mim, porque eu estou aqui já há tanto tempo nesse lugar, eu não fiz nada para merecer estar aqui, eu fui roubado da casa do meu pai, vendido como escravo, e também não fiz nada para o capitão da guarda, eu sou inocente. Mas aí o copeiro ele voltou para o antigo cargo dele, só que ele esqueceu do José, porque é conveniente. As pessoas às vezes querem amizade quando elas estão pior. Quando elas melhoram um pouquinho, elas esquecem de alguns amigos. Vão se lembrar de amigos que estão mais altos, que pode ajudar a pessoa a subir, mas quem está para baixo, convenientemente é esquecido. E o José ficou ali muito tempo ainda, naquela prisão, mas nem por isso desprezou a Deus, nem por isso deixou de confiar em Deus. Engraçado, não existe um São José do Egito, né? Existe um São José lá de Nazaré, mas do Egito não existe. Como as pessoas são, né? Aí o que aconteceu depois foi que Deus foi lá na cama do faraó e deu um sonho para ele. Quando ele teve aquele sonho, que também era uma revelação de Deus, porque tem sonho que é revelação de Deus, tem sonho que é coisa da nossa cabeça, tem sonho que é uma criação da nossa imaginação fértil, mas tem sonho que é uma revelação de Deus. Então nós precisamos aprender a discernir quando Deus está falando com a gente, porque Ele sempre fala, mas muitas vezes a gente não ouve, não entende, não se preocupa, não está nem aí, e isso é um perigo muito sério. Então Deus mostrou aqueles dois sonhos para o faraó, e aí o faraó mandou chamar todo mundo que sabia interpretar sonho, mas ninguém interpretou o sonho de acordo com o que ele esperava. Não fazia sentido o que as pessoas falavam. E o faraó, que não era nada bobo, não acreditou em ninguém e começou a ficar preocupado. E foi nesse momento que o copeiro lembrou do José, falou: nossa, faz tanto tempo, mas aquele moço hebreu, ele interpretou meu sonho, pode interpretar o seu sonho também. Tem certeza absoluta? Então manda chamar esse rapaz. E alguém foi na prisão: olha, é para você ir, que o faraó quer que você interprete um sonho para ele. Então ele já tomou banho, fez a barba, ficou bonitinho, pôs roupa de ver a Deus e foi para o palácio para entrevista com o faraó. Interpretou o sonho, o faraó sentiu que tinha lógica naquela interpretação, percebeu que aquele moço não estava ali por acaso, porque o faraó não era nada bobo, ele era muito inteligente. Nós precisamos aprender a dar de mão a sabedoria, ajudar um pouquinho a nossa inteligência. E ele percebeu: esse moço não está aqui por acaso, Deus mandou ele aqui para interpretar meu sonho, então eu vou colocar ele como governador do Egito. Assim, de escravo miserável a governador da terra do Egito, na maior potência mundial da época. A história dele mudou. Quando os irmãos desceram e vieram ali e reconheceram que estavam errados, ele disse para eles: olha, vocês não precisam se sentir culpados pelo que aconteceu, porque na verdade vocês tentaram fazer mal para mim, sim, mas Deus usou isso para bem, para conservar nossa família, porque viria essa grande fome sobre toda a terra. Deus queria preservar a nação de Israel, que estava apenas começando. Tinha 12 patriarcas e as famílias estavam proliferando, mas a intenção não era só Israel, mas o mundo, porque dessa geração de Israel que foi mantida ali, veio o nosso Senhor Jesus Cristo. O tempo passou, aquele povo foi para o Egito, Jacó desceu para a terra do Egito para escapar da fome que tinha no mundo. O tempo passou, a família deles se multiplicou, eles foram morrendo, foram nascendo outros e foram se multiplicando e virou um povo numerosíssimo. E aí o Egito escravizou o povo de Israel. Você pode perguntar: mas por que escravizou o povo de Israel? Será que isso também tem um propósito? Tem um propósito. Como é que Deus podia ter um propósito na escravidão? Simples. Se aquele povo não tivesse sido escravizado, de maneira nenhuma eles iam querer sair dali da fartura, da abundância do rio Nilo, para aquele deserto onde eles moravam, para a areia. Jamais. Teriam ficado ali para sempre. Então a escravidão foi um meio deles desejar voltar para a terra deles. Eles foram escravizados, oprimidos, maltratados, de tal forma que chegou um dia que Deus mandou Moisés e eles aceitaram sair da terra do Egito. Foram para a terra de Canaã, foram plantados ali, passaram por 1001 tribulações porque se desviavam de Deus, mas aquilo não era só castigo, era corretivo.
O corretivo não significa, quando o seu pai pega uma cinta e começa a te dar cintada, que é para você chorar só por isso. Não é para você ser castigado, para você aprender uma lição, que aquilo não se pode fazer mais, para você crescer e amadurecer. E foi assim que Deus corrigiu o povo de Israel e foi preparando eles para a chegada do Messias. Ah, mas não deu certo porque eles não aceitaram. Será que Deus não sabia? Sabia sim, Deus sabia sim. Primeiramente, Deus queria que eles fossem uma nação sacerdotal. Esse propósito não se cumpriu porque eles não quiseram. Então, Deus falou: tem um propósito maior, porque Deus sempre tem um plano, sempre está no controle de tudo. Quando eles rejeitarem Jesus, então, o mundo todo vai ouvir a pregação do Evangelho e vai poder se converter. Então, hoje, nós somos resultado desse plano de Deus que vem lá da antiguidade até aqui, trazendo provações e dificuldades e tantas outras coisas. No meu livro Escolhido, eu contei como eu fui provado quando eu me converti à fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Que perseguição na minha família, no trabalho, por todo lado onde eu passava. Sabe, eu cheguei a desesperar da vida, porque parecia que depois que eu deixei o Senhor entrar na minha vida, o negócio ia de mal a pior. Mas aquilo tudo também tinha um benefício. Olha onde eu estou hoje. Quem conhece minha história sabe a história que Ele escreveu na minha vida. Mas eu precisava passar por aquilo para dar valor no que eu tenho e para entender como eu fui liberto daquela escravidão que eu passei também. Lá de baixo, na última, não tinha oportunidade de nada, não pude estudar. Quando fiz idade, tirei carta, ninguém me deu emprego, era roça, detestava a roça, ganhava pouco, sofria, era humilhado, tinha baixa autoestima, mas o Senhor veio de repente, foi transformando a minha vida aos poucos, foi me levando para a escola, para a faculdade, e hoje eu estou aqui. Eu sou professor de computação, sou professor de português, de inglês, de literatura, eu sou escritor, eu tenho 13 livros publicados. A maioria deles são romances, só tem um livro de contos e poesias, mas são 13 obras publicadas. Não tem segredo nessa máquina aqui. O computador, graças a Deus, é uma extensão minha. Tenho minha casa, tenho meu carro. Sabe, a gente não pode ficar chorando pelo que não tem, a gente tem que agradecer pelo que tem. Lembrar que Deus está no controle de tudo. Ele é o herói que não morre. Ele é o herói que ressuscita, Ele é o herói que dá vitória, Ele é o herói que domina tudo, que tem o controle de tudo na palma da sua mão. Jesus estava lá no barco com os discípulos passando pelo meio do lago de Genezaré e de repente levantou aquela tempestade, as ondas começaram a agitar o barco para um lado e para outro, aquele simples barquinho que poderia parar no fundo do lago a qualquer momento. E eles desesperados ali remando e jogando água para fora do barco, e de repente alguém foi lá na proa e acordou Jesus e falou: Senhor, acorda, o Senhor não está vendo que a gente vai morrer? E Jesus levantou calmamente, bem tranquilamente: mar, aquieta-te, vento, cala-te. E fez-se uma grande bonança. Deus está no teu barco. Então o mar não vai engolir o seu Criador. Ele não vai matar quem criou ele. Ele não vai destruir quem mantém ele. Deixa o mar se agitar, deixa o vento assoprar, mas o teu Senhor, Ele está no controle de tudo. Ele tem um plano. A tristeza vai passar, a dificuldade vai passar, o desemprego vai passar, a depressão vai passar, tudo vai passar e você vai sorrir, porque Ele vai te dar vitória. Continue confiando, agradeça por tudo, agradeça até pelas provações, para você glorificar Deus no momento da sua vitória. Deus te abençoe em nome de Jesus.